Mestre Jesus, Maria de Nazaré. Espiritualidade amiga, principalmente os responsáveis por essa reunião, os dirigentes espirituais da nossa casa. Obrigada, obrigada e obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade de pertencermos a essa família e pela oportunidade de termos Jesus a nos orientar e a vibrar por todos nós sempre. Nós temos hoje Jesus, a companheira nossa Roseli, que faz estudos lindos, então vamos vibrar por ela, Jesus, que ela dê o seu melhor como sempre o fez, e que cada um de nós, aqui nessa casa Rita de Cássia, abrimos nossos sentimentos, os nossos corações e as nossas mentes, para aproveitarmos da melhor maneira possível esse encontro, que não é mais um encontro virtual, mas é um novo encontro nessa casa. Que seja em teu nome, Jesus, em nome de todos os espíritos responsáveis por essa casa, mas principalmente, Senhor, em nome de Deus, nosso Pai, nós lhes pedimos a permissão para iniciar esse encontro super agradável e proveitoso nessa manhã de hoje. Graças a Deus. Não, olha, ela é um espetáculo, não vou apresentar. Não faz propaganda. A responsabilidade aumenta. Sabe aquela coisa, quanto mais conhecimento, mais responsabilidade, né? Então, bom dia a todos. Vou ficar sem máscara, mas estão todos de máscara direitinho, porque realmente falar um certo tempo com máscara, a gente perde a respiração, perde o fôlego. E que sabemos que essa casa é abençoada, lembrando até aquela linda música espírita, Quanta Luz Neste Ambiente. Nós temos certeza que tem muita luz descendo sobre nós e que a gente possa aproveitar esta manhã para aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa, que vão assistir pelo YouTube, que a gente possa estar pacificado para aproveitar para estudar sobre a doutrina espírita. Eu só ia perguntar, lá atrás o som está bom? Porque como está aberto aqui, a gente sempre fica na dúvida, né? Bom, o tema que a gente vai hoje refletir é um tema muito no nosso dia a dia. Porque assim, mesmo para aqueles que não são espíritas, para aqueles que são espíritas, que leem as obras, é um tema que dá dúvida. Tem ou não tem? Existe ou não existe? Estamos ou não subordinados a uma fatalidade? Quando a gente reencarna, será que temos um karma? Não adianta fazer nada. Podemos ficar de bracinhos cruzados que aquele karma vai acontecer? Tem um destino pré-determinado que a gente pode ficar na nossa. O destino vai... É sorte, é azar o que acontece conosco. E estas reflexões todas, muito interessantes para a nossa vida, porque tem momentos muito difíceis que a gente passa, que a gente fica assim, estava escrito nas estrelas, não adiantava fazer nada. Não é possível, é algum castigo. A gente tem dúvidas nos momentos que a gente passa por dificuldades. Isso acontece com todos nós. A gente balança muito, às vezes, na fé, justamente pensando nessa questão de algo fatal. Porque se a gente olha o que significa fatal, é algo que vai acontecer. A gente até emprega, né, culturalmente o fatal como algo no sentido negativo, mas o fatal é neutro. Se a gente olhar na tradução dele, é algo que vai acontecer, independente da ação, da vontade, qualquer outra que seja a situação. Será que essa fatalidade realmente é assim? Existe? E Kardec, de uma forma maravilhosa, no Livro dos Espíritos, na terceira parte, que é a parte das leis morais, Kardec, então, interessante a forma com que ele organizou isso, porque ele colocou, logo após as questões do tema livre-arbítrio, ele logo depois de livre-arbítrio, ele coloca fatalidade. Kardec teve uma perspicácia, uma assim, inteligência, que ele realmente muito inteligente,
e a forma com que ele entrou detalhadamente em fatalidade, logo na sequência de livre-arbítrio. O que é interessante, porque são conflitantes. Se eu tenho fatalidade, então eu não tenho livre-arbítrio. Se tem livre-arbítrio, não tem fatalidade. Ou tem alguma coisa conjugada entre esses dois? Kardec faz 16 perguntas, eu acho que ele até cansou os espíritos, né? Porque assim, ele faz 16 perguntas encadeando uma na outra, era como assim, recebia uma resposta, aquela resposta dava uma dúvida, ele perguntava um pouco mais. Ele esmiuçava mais à frente. 16 perguntas ele faz sobre fatalidade. Está lá nas questões, vou pegar os números aqui, 851 a 867. Não vai dar tempo, pelo o tempo que a gente tem aqui, da gente passar as 16 perguntas. Vou fazer realmente um resumo, né? Uma otimização disso. Mas eu recomendo uma leitura, porque a leitura ela é simples. Ela é didática, é sequenciada. Na hora que vem uma resposta, eu lembro que era interessante quando eu estava aprofundando o estudo para trazer para vocês, quando os espíritos davam uma resposta para Kardec, mas será que então isso não existe? A minha dúvida estava na frente. Então, assim, tem que ler as 16 questões para a gente realmente entender esse tema e encarar a nossa caminhada de uma outra forma. Parar com essa coisa de que é sorte ou azar, que alguma coisa aconteceu porque eu sou muito azarado, porque na realidade a gente vai entender, compreender que está muito nas nossas mãos trilhar a nossa caminhada, a forma com que a gente vai trilhar essa caminhada e o que a gente está construindo para frente. E a hora que a gente tem essa consciência é um certo choque. Porque assim, acabou aquela situação até cômoda. Não, eu estou sofrendo porque é azar. Ou eu estou sofrendo porque a culpa é dele. Ou é dela. Não é minha. Então, a gente sai desse conformismo e a gente vai à luta. A gente vai à luta, porque mesmo com dor dá para lutar. Mesmo com dor, dá para tentar trilhar uma nova caminhada. Dá para construir a frente. E é isso que a gente vai explorar. Então, eu vou dar uma sumarizada, nem vou fazer o sistema de ler e responder, porque são muitas questões, vou tentar sumarizar para vocês. Mas a primeira pergunta de Kardec, ela quase que dá uma fechada no tema, assim, e depois a gente dá uma detalhada em algumas questões. Porque Kardec, justamente, ele pergunta o seguinte: haverá fatalidade nos acontecimentos desta vida? Em outras palavras, Kardec é bem detalhista, em outras palavras, todos os acontecimentos são pré-determinados? Será? Aí Kardec fala assim, neste caso, o que vem a ser do livre-arbítrio? A pergunta é maravilhosa. Está pré-determinado? Se está pré-determinado, o que vem a ser do livre-arbítrio? Afinal, temos ou não temos livre-arbítrio? E a resposta dos espíritos, olha só, eu estou resumindo, tá? Tô provocando vocês para vocês depois lerem essas questões. Os espíritos dizem a Kardec, a fatalidade só existe pela escolha que o espírito fez ao encarnar, de sofrer esta ou aquela prova. A gente já dá a primeira engasgadinha aqui, né? A fatalidade só existe pela escolha que o espírito fez ao encarnar. Ao escolher, o espírito elege para si uma espécie de destino. Então, escolhemos, encarnamos, e nós escolhemos, depois nós vamos detalhar um pouquinho mais isso aqui, se todos têm condições de escolher, como é que fica essa escolha. Nós escolhemos esta vida que nós estamos inseridos aqui. Ai, nasci no Rio de Janeiro, cheio de problemas. Uma cidade confusa, Brasil confuso. Por acaso? Ou será que esta condição que nós estamos hoje, o meio que nós estamos, o meio familiar, foi algo planejado? Por nós ou por apoio de alguém que muito nos ama? Vamos ficar com essa perguntinha na cabeça. E aí, os espíritos ainda complementam essa questão, que é a 851. Refiro-me às provas
físicas. Isso é interessante a gente entender essa diferença. Os espíritos dizem o seguinte, que esse certo destino, essa certa fatalidade que a gente escolheu ao encarnar, ele está se referindo provas físicas. Porque no tocante às provas morais, as tentações, o espírito conservando o seu livre-arbítrio, quanto ao bem e quanto ao mal, é sempre senhor para ceder ou resistir. Vamos considerar que essa resposta ela é impactante para nós. Porque vamos pensar assim. Então, de alguma forma, nós escolhemos, ou fomos orientados para escolher, esta vida que a gente tem aqui. Mas aí é que está. Dependendo da forma que nós temos, a nossa estrutura corporal, nosso corpo físico, o meio familiar que a gente tem, o ciclo que a gente vive, a cidade, o país, onde a gente se encontra, ok, isso é físico, a gente planejou. Mas ele está alertando algo aqui. Olha, as provas morais, não. Essas provas morais, a todo momento, independente do que a gente esteja passando aqui, nós podemos ceder ou resistir a tudo que nos acontece. Porque aqui, quando a gente fala de livre-arbítrio, realmente sempre vem aquela dúvida, mas a pessoa já encarnou com uma determinada debilidade, já encarnou com uma determinada má formação, já está aqui num seio, num ambiente complicado, muitas das vezes que até propicia aquela pessoa a agir de determinada forma. Mas aí, pera lá, o que ele está dizendo aqui? Mas você participou deste planejamento. Agora, a forma com que você vai lidar, nós vamos lidar com esta situação física que a gente planejou, este moral, se a gente vai compreender aquilo que a gente está passando de uma forma passiva, mas o passivo aqui no sentido não é de vou cruzar o braço e não vou fazer nada não. Aqui é de uma forma pacificada, compreendendo a nossa dor, lutando por ela, mas com uma grande diferença. Tá na nossa escolha também se revoltar com aquela dor. Tá na nossa escolha ser uma pessoa que vive com aquele perfil vitimizado. Sou uma vítima desse processo. Todo mundo me faz sofrer e eu sou uma vítima do processo. Essa escolha moral, a forma com que a gente vai entender, compreender o sofrimento, que a gente vai encarar a nossa vida, isso não está no nosso destino ou na vamos chamar assim, determinação que nós escolhemos ao encarnar. Isso é escolha do dia a dia. É cada um fazendo a sua escolha de como é que eu encaro essa situação, como é que eu reajo a essa situação. Mas, obviamente, Kardec não para por aí, como a gente também ficou com dúvida nessa resposta. E aí Kardec ele vai fazendo o sequenciamento e ele pergunta o seguinte: mas não existem pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade? Vocês devem conhecer alguém assim, né? É impressionante. Aí Kardec mesmo escreve até essa palavra pesada. A desgraça está no destino destas pessoas? O que vocês acham sobre isso? Tem pessoas que caem num problema, caem no outro e não sai daquilo, parece que é um redemoinho e vai se envolvendo, e aí você pensa assim, nossa, essa pessoa vive embrenhada nessa fatalidade, uma fatalidade da vida atrás da outra. E Kardec faz essa pergunta. E os espíritos dizem o seguinte, eles até comentam o seguinte, olha, e aqui é muito bom a gente observar a forma com que os espíritos falam, sabe por quê? A gente vai compreender que não é uma matemática, todo mundo é assim e todo mundo vai ser assim, né? Ele coloca muita palavra, talvez, possivelmente. Por quê? Porque é uma questão de individualismo aqui, individualidade. A gente vai perceber que o caminho que cada um toma, o planejamento que cada um toma, é algo individual. Então não dá para você generalizar, olha, se fez isso, vai acontecer aquilo. Se hoje eu estou vivenciando isto, é porque eu fiz aquilo. Calma, não vamos por aí não, porque assim, isso é uma
ciência por trás das leis, que a gente realmente, quanto mais estuda, mais dúvida a gente tem. Mas a gente vai perseguindo as dúvidas e a gente vai percebendo como tem esclarecimento de sabedoria divina por trás de nós estarmos aqui. Porque aí os espíritos dizem o seguinte, olha, talvez sejam provas que devam sofrer e que eles mesmos, esses espíritos mesmos, escolheram. Então, aquelas pessoas que a gente vê assim, muita fatalidade, como diz Kardec, muita desgraça, de repente ele está encarando isso nessa prova, nessa existência, de uma forma super bem. E é interessante a gente até observar, não sei se vocês já depararam com pessoas, eu já deparei com algumas pessoas que realmente chegam a impressionar. Você olha de fora, a pessoa vivencia um problema atrás do outro. Tem situações familiares complexas. Tem doença de tudo quanto é tipo. Aí você olha para a pessoa, ela está com um sorriso e aquele olhar gostoso de pacificado. Aí você fala assim, como é que pode essa pessoa estar assim, diante de tanto problema? Escolha. É a forma que ela está lidando com as escolhas que ela fez, com o planejamento que ela fez, e ela está encarando de frente. E às vezes a gente se pega com uma dor no dedo, que apertei o dedo na gaveta, ou com uma dor de cabeça, o mundo acabou. É uma tragédia. Então, é isso que os espíritos explicam a Kardec. Olha, atenção, as grandes provas físicas foram planejadas por vocês, por nós, ajudados, mas foram. Agora, esta escolha de como entender e reagir a cada prova do dia a dia é a nossa livre escolha. Por isso que muitas vezes a gente comenta dentro da literatura da doutrina espírita que a gente tem um livre-arbítrio dentro do leque de opções daquela situação que se apresenta. Porque muitas das vezes a gente tem, por exemplo, uma determinada dificuldade, uma determinada deficiência, ou não tem uma determinada situação que a gente não consiga fazer, não está ali no nosso planejamento. Mas aquelas opções que se apresentam, como eu reajo a determinada situação, isso está nas mãos de cada um. E é isso que os espíritos complementam para Kardec. E aqui é aquela velha questão que a gente às vezes acha mais simples dizer, é sorte, é azar. Nossa, fulano tem tanta sorte, passou a vida batido, sem grandes problemas, tudo aconteceu, os filhos são bons, os pais maravilhosos, tem um bom emprego. Mas assim, a gente vai perceber também a responsabilidade dessa pessoa que está vivendo em situação dessa. Que escolha que ele tem? Será que ele tem algo a fazer justamente por estar num meio que propicie? E a gente vai observar que a vida de vez em quando, mesmo a gente às vezes vivendo numa maré assim boa, né? A vida chega e fala assim, tchiu, não dá uma chacoalhada? Aí a gente vai lá embaixo da curva. Mas depois a gente fala, opa, começa a subir de novo. Então, a gente na realidade vive numa gangorra. E aí que a gente precisa também compreender, e Kardec explora isso, será que tudo que me acontece hoje, a cada um de nós, será que o que acontece hoje foi escrito no meu planejamento? Ou eu estou complicando essa caminhada, fazendo escolhas a cada dia que estou tropeçando na frente? Será? Então a gente continua explorando. E aí Kardec faz um comentário também que, vira mexe, tem até uma notícia de jornal sobre isso. Vocês já observaram situações que às vezes vem uma manchete assim, uma determinada pessoa passou por um acidente de carro, um acidente de avião, foi o único sobrevivente. Foi o único sobrevivente. Aí todo mundo, nossa, impressionante a sorte dessa pessoa. Passa um período, e até recentemente teve um caso como esse, que eu lembro que eu vi no jornal. A pessoa passa por um acidente parecido com aquele e desencarna. Estranho, né? Aí o Kardec faz essa pergunta, mas não tem pessoas que passam por uma... Peraí que a Roseli perdeu a folha. Okay. Não tem pessoas que passam por uma situação como se fosse um instante da morte e aquela pessoa não desencarna?
Aí o Kardec pergunta de novo, isso não é fatalidade? Não seria fatalidade? E eles respondem uma frase assim impressionante. Fatal mesmo é só o instante da morte. Tem alguma dúvida entre nós, independente de religião, crença, se acreditamos ou não, se somos ateu ou não, se a gente acredita em plano espiritual ou não, que somos espíritos imortais ou não, tem alguma dúvida no planeta Terra de que a gente vai morrer, corpo físico? Talvez seja a única coisa efetivamente fatal do ponto de vista da terminologia e da tradução correta do fatal. Todos nós vamos morrer corpo físico. Vai ser deteriorado, vai para se encaixar na natureza novamente, os componentes voltam para a natureza. E a natureza sabiamente recompõe esses componentes, criando novos corpos, novas estruturas. Olha a sabedoria das leis. Então, os espíritos dizem, fatal mesmo é o instante da morte. Mas aí a gente pensa, Kardec ficou satisfeito, né? Não. Ele faz a pergunta que dá dúvida na gente também. Tá bom. Se é fatal o instante da morte, então o instante da morte estava planejado? De algum momento, vou desencarnar com tanto tempo, com tal idade, com tal situação, com tal doença. Significa, aí Kardec pergunta, qualquer precaução que a gente tenha que ter com relação a não morrer, significa então que não sendo o meu momento da morte, eu não vou morrer. Posso atravessar o sinal aqui da rua, aqui da Ataúfo de Paiva de olho fechado, posso atravessar o sinal vermelho, nada vai acontecer. Aí os espíritos alertam, opa, peraí, o instante da morte é fatal, mas nós temos que preservar este ferramental chamado corpo físico que foi nos cedido para essa experiência terrena. Por quê? Muitos e muitos casos, nós antecipamos esse desencarne, apesar de termos um planejamento para desencarnar em determinado momento. E como é que a gente pode antecipar esse desencarne? Com a forma que a gente lida com este corpo. Porque não se esqueçam que a gente também tem a lei da conservação. Se nós temos um corpo que é para durar 80 anos, 90 anos, e a gente começa a fazer confusão com este corpo, por exemplo, intoxicando o corpo, sendo relapso, bebendo loucamente, dirigindo loucamente, vocês hão de considerar que a gente vai precipitar as coisas. Não tem jeito. E a gente tem um caso muito simples, estou vigiando a hora aqui, né? A gente tem um caso muito simples que é narrado, e os espíritos alertam Kardec sobre isso, que é a situação de que se a gente antecipa, nós podemos ser considerados suicidas involuntários. Lembram? Quem não lembra, quem não viu, lembram da história de André Luiz em Nosso Lar? Quem não leu o livro, pelo menos viu o filme. Se a gente for lembrar, se não leu, é bom ler. Aqueles que estão chegando aqui na casa, estão chegando na doutrina. André Luiz fala, ele era um médico, muito relapso com o corpo físico dele, com os vícios dele. Quando ele desencarna, ele então passa 8 anos no umbral. E o umbral, a gente precisa desmistificar esse entendimento de umbral também. É uma passagem temporária. Nós não estamos comentando aqui de que existem penas eternas. Não é isto que a doutrina espírita nos orienta. Nós passamos por um período que a gente precisa tomar consciência do que nós somos, o que nós fizemos, para que a gente possa reparar qualquer mal que a gente tenha feito, e a gente precisa aprender. Então, André Luiz passa 8 anos no umbral em função de ter sido considerado um suicida involuntário. Então, o que os espíritos justamente explicam a Kardec, que
a gente tem que tomar o cuidado, porque a gente pode desviar, e a gente pode desviar este caminho, esse instante fatal que vai acontecer. O instante da morte vai acontecer. Mas a gente pode antecipar, e até existem questões, falado na literatura espírita, próprio Divaldo já explorou esse assunto, de pessoas que têm até moratória, que já passou o tempo de desencarne e por algum motivo ele estica o tempo de moradia. Diz o Divaldo que ele é um caso, né? Que ele é um caso desse. E aí, justamente os espíritos falam o seguinte, esse aparente desvio, quando tem essa prorrogação, inclusive, se ela estiver cabível dentro do planejamento, e principalmente ele fala algo que impacta bastante, ele diz o seguinte, para fazer o bem, único objetivo da vida. O que significa? Olha, eu estou trazendo uma boa notícia para vocês, tá? A gente pode dar uma esticadinha no nosso planejamento. Porque aqui ele diz o seguinte, para fazer o bem, evitar o mal, nós podemos alterar, sim, alguma questão dentro do nosso planejamento. E olha que interessante, quando eles falam isso, o Kardec explora um pouquinho mais à frente, porque o que acontece? Esse pré-ordenamento, que nós vamos chamar assim, que já não é uma fatalidade, um destino então, porque se é algo que, de alguma maneira, com as nossas novas escolhas, a gente pode mudar um pouco esse planejamento, isto é, a gente pode alterar algum efeito, significa que a gente pode continuar construindo o nosso destino. Então, não é aquele karma, como às vezes a gente consegue ver em algumas literaturas, em algumas crenças, de que não adianta fazer nada, está escrito. Aqui talvez a gente tenha que colocar assim, opa, vamos dar uma parada aqui. Está planejado, mas a execução depende de nós. Tudo. Nem tudo. Vocês vão de considerar que quem já reencarna com alguma má formação, alguma debilidade física, alguma questão de uma doença gravíssima, não teve nem tempo da criança fazer escolha, nós temos que considerar o seguinte, vamos entender, é algo do passado e é efeito físico, não é efeito moral. Então, aquelas questões que às vezes a gente fica se indagando, nossa, eu tenho alguém na minha família que me incomoda muito, eu escolhi um parceiro que me incomoda. Às vezes, quantas vezes na literatura, principalmente de André Luiz, a gente observa isso, às vezes a gente está lá planejando lá no plano espiritual, pedindo pelo amor de Deus para ter a oportunidade de reencarnar, a gente combina com alguém, vamos reencarnar junto, vamos criar uma família juntos, vamos reparar o mal que fizemos, chega aqui e a gente troca tudo. A gente escolhe outro companheiro, escolhe outra companheira, ou fica com 10 companheiros e larga aquela companheira que a gente combinou. Então, assim, isso são escolhas. Agora, existem algumas questões de pré-ordenamento, de um pré-destino, um planejamento que foi feito, que quando envolve reações físicas, essas realmente, elas estão no nosso ciclo da vida. E aqui a gente precisa até ampliar esse entendimento. E o Kardec faz isso. O Kardec faz o seguinte, ele continua lá dizendo o seguinte, bom, então há a possibilidade de interferirmos no curso dos acontecimentos, agravando ou atenuando os efeitos ruins, promovendo ou embaraçando os efeitos bons. Esta é uma conclusão. Mas sabe aonde a gente foi procurar também para a gente ter um pouquinho mais de informação sobre isso? Porque a gente está comentando, fatalidade choca, é oposto de livre-arbítrio. Se a gente não compreender bem livre-arbítrio, o que a gente pode escolher e o que realmente poderíamos chamar de, não uma fatalidade plena, que a gente já entendeu que a fatalidade plena é que vamos perder esses corpinhos aqui, em algum momento. Agora, esse destino que a gente planejou, entre esses dois, nós temos que entender esse caminho. Sabe por que a gente tem que entender?
E como funcionam as leis? Como funciona a lei de causa e efeito? Porque a gente compreendendo, a gente começa a pensar melhor. A gente começa a fazer escolhas melhores. A gente começa a compreender melhor as nossas dores. E aí, a gente foi lá, vamos perguntar para o Leon Denis? Leon Denis, lá no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, porque ele tem uma página sobre fatalidade. E ele tem um pequeno texto que eu vou ler para vocês, que eu achei muito esclarecedor para a gente compreender isso. Ele diz o seguinte: o livre-arbítrio, a livre vontade do espírito, exerce-se principalmente na hora da reencarnação. O que significa? O leque, o contexto dos acontecimentos, as nossas condições físicas, o nosso, vamos dizer, a nossa genética. Aliás, aqui só uma pausa, para quem também quiser, é interessantíssimo as obras de André Luiz, que ele chega até a detalhar que no plano espiritual tem um setor de planejamento reencarnatório, que parece um grande laboratório. Ali a gente começa a entender como é que a gente formata, inclusive, o nosso corpo. Porque a gente tem que lembrar, nosso corpo, nós temos o perispírito, tudo que a gente pensa, o que a gente age, as nossas ações, vai-se como imã, imantando o nosso perispírito. Então, muitas das vezes, essas debilidades que a gente traz, essas malformações que a gente traz, isso está plasmado, chancelado, imantado no nosso perispírito, às vezes até por uma ajuda do plano espiritual. A gente não vem nem com todas as más formações, porque a gente não daria conta. É até amenizado isso lá no planejamento. Então, a gente formata este corpo que aqui se apresenta. Então, aquela questão que faz a gente repensar também, ai, não gosto de como eu sou. Mas peraí lá, mas a gente escolheu. A gente escolheu ou através da escolha no planejamento, ou através de forma com que a gente age e pensa, e a gente foi imantando os nossos centros de força. E aí a gente tem alguma questão de que, eu tenho sempre um problema de estômago. Como é que está esse centro de força meu nessa região? Um problema de coração. Como é que eu trabalhei meu coração? Como é que está o centro de força ali? Essas questões é que, à medida que ela amplia, a gente compreende. E aí, continuando, o que o Leon Denis fala? Ele diz o seguinte, que principalmente na hora das reencarnações. Então, o que ele diz? Escolhendo tal família. Opa! Não vamos reclamar mais da nossa família, né? Certo meio social. Nós escolhemos o meio social. O espírito sabe de antemão quais as provações que o aguardam. Mas ele compreende igualmente a necessidade dessas provações para desenvolver suas qualidades, curar seus defeitos, despir seus preconceitos e vícios. Estas provações podem, eles sempre falam, todos eles falam, possivelmente podem ser também consequências de um passado nefasto, que ele precisa reparar. E ele aceita com resignação e confiança, porque sabe que seus grandes irmãos do espaço não o abandonarão nas horas difíceis. Olha o que o Leon Denis fala pra gente. Nossa grande liberdade, a mais ampla que a gente tem, na hora de reencarnar. A gente ali escolhe família, meio social, aquele ambiente que a gente vai chegar. Temos já algumas deficiências nos nossos centros de força do nosso perispírito, que a gente então é orientado que de repente vamos reencarnar com uma determinada situação, uma determinada deficiência, uma determinada debilidade. Só que a gente compreende de um modo geral. Nós estamos falando aqui de um modo geral, porque cada espírito tem a sua maturidade. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, de um modo geral, no nível que a gente se encontra, estamos aqui procurando algo diferente da matéria. No nível que a gente se encontra, possivelmente, nós compreendemos o que a gente ia passar. Agora, quando chega aqui, a gente costuma fazer caminhos tortuosos. Esse é que é o problema. E aí, o que ele ainda nos alerta nesse entendimento é o seguinte: quanto mais rudimentar moralmente for esse espírito,
menos livre-arbítrio. Então, muitas das vezes, este espírito ele é orientado, ele é ajudado a reencarnar por amigos que ele tem, famílias. Agora, quanto mais evoluído, mais livre-arbítrio, mais o espírito participa das escolhas do seu plano reencarnatório. Quanto mais evoluído moralmente. E ainda diz mais, quanto mais consciência, mais responsabilidade. Aí isso é que pega um pouquinho pra gente, né? Porque a gente fica lendo, estudando, né? Falando, nossa, a responsabilidade aumenta. E realmente é isso. Quanto mais conhecimento, mais responsabilidade. E o Kardec, e eu estou vigiando ali, a gente tem até 11h10, não é? E o Kardec continua explorando, vamos sair agora de Leon Denis, que também essa página dele sobre fatalidade lá no Problema do Ser, do Destino e da Dor, é muito bom a gente passar uma leiturazinha por lá. E quando ele fala que a gente sabe que a gente vai ter permanente ajuda. Aqui eu me lembrei até do André Luiz também, lá no nosso lar. Quando o André Luiz passou 8 anos no umbral, ele diz no livro que se sentia perseguido, abandonado, magoado. Ninguém liga para mim. Sabe aquela assim, total depressão? Ele não conseguia enxergar, pressentir, sentir. De tal maneira abafado que ele estava, a forma que ele desencarnou, antecipando o desencarne, ele não conseguia sentir que Clarencio, aquele orientador dele, que ajuda ele o tempo inteiro lá no plano espiritual, o visitava todos os dias. A situação espiritual, moral que ele se encontrava, ele não conseguia nem enxergar que ele estava sendo ajudado. Ele não conseguia perceber e intuir que a mãe dele estava tentando o tempo inteiro interceder a favor dele, para que ele saísse do umbral, que ele fosse ajudado, curado, para que ele pudesse seguir essa caminhada de luz que ele tanto caminhou, tem caminhado. Então, eu assisti até recentemente, vou pedir permissão ao Haroldo Dutra, para poder até pegar o que o Haroldo Dutra falou sobre esse assunto, porque ele até narrou essa questão do André Luiz, e ele diz o seguinte, para a gente se observar, quando a gente está passando por muita dor, que parece uma dor atrás da outra, que parece que a gente não vai sair daquele turbilhão, que destino é esse, que situação é essa, que azar é... Quando a gente estiver passando por isso, para a gente lembrar que tem sempre um espírito para nos ajudar. Tem sempre alguém que nos ama. Por pior que seja a situação, tem alguém que nos ama. Então, ele falou o seguinte, que agora, quando ele entra num sofrimento muito grande, que ele fala para ele mesmo, e eu vou lançar esse desafio aqui, porque isso eu estou colocando para mim, isso está me ajudando quando eu fui fazer essa preparação para vocês, e é interessante a gente pensar nisso. Aí ele falou o seguinte, por que não estou percebendo os benfeitores que estão ao meu lado? Por que eu não estou percebendo? Por que eu não estou percebendo que eu posso me conectar com a luz, mesmo na dor? Por quê? Então ele nos orienta, faça uma prece sentida, forte, simples, mas se conecte com luz. Se conecte, você está em dúvida o que fazer, os espíritos que sabem do nosso planejamento vão nos ajudar a fazer a melhor escolha. Às vezes a gente vai dormir sem saber se a gente segue a estrada A ou a estrada B. Faça uma oração, se conecte. Todos nós temos amigos espirituais para nos ajudar, para nos amparar. E isso que ele fez a gente se lembrar que a escolha de estar no desespero ou estar pacificado diante da dor, para compreender a dor, está nas nossas mãos. E essa compreensão, o cuidado que a gente tem aqui que fazer é sem culpa. Porque também o cuidado que a gente tem que ter é o seguinte, bom, se eu estou sofrendo hoje, eu aprontei alguma no passado. A questão é,
A gente precisa perder energia e tempo para ficar tentando destrinchar o que pode ter sido passado? Sabe o que os espíritos falam muito conosco? Boa parte dos problemas que a gente está vivenciando hoje são efeitos de causas, de ações feitos nesta encarnação. A gente se atrapalha, a gente faz confusão, a gente faz escolhas erradas, deixa o pensamento ir para outros lados, faz outras ações. E o que acontece? A gente se perde na caminhada. Então, se a gente sentir, a questão é o seguinte, é sem culpa, é entender o seguinte, ok, estou entendendo esse efeito. Pode ser de uma ação que eu fiz semana passada e que eu posso me arrepender e que eu posso reparar. Pedir perdão para alguém, pedir desculpa para um parente, pedir desculpa para o marido, para a esposa e reconstruir. Tá perto. Mas pode ser que a gente não está enxergando por que eu passo por aquilo. É muita dor. De repente, eu estou tentando fazer tudo certo e está passando por aquela dor. Aí é a hora de entender o seguinte, eu tenho a oportunidade de reparar, de reconstruir algo que eu deixei em algum momento da caminhada. Preciso me preocupar se foi há 10 anos atrás? Se foi há 2 encarnações atrás? 1 encarnação atrás? Não precisa. Mas se a gente olhar o efeito, a gente vai compreender onde a gente tem que trabalhar. Se a gente observar o efeito, onde eu tenho dor, onde me incomoda, quem me incomoda, se a gente observar isso, é aquele ponto que a gente tem que trabalhar. O parente mais difícil é o ponto que a gente tem que trabalhar. É aonde a gente tem que falar assim, eu preciso amar essa pessoa. Mesmo que seja a distância, porque a relação é confusa, principalmente a questão de violência, mas eu preciso talvez começar a não odiar. Já é um grande passo. E essas escolhas é que estão em nossas mãos. São essas escolhas. E aí, eu vou ter que correr aqui, porque eu não vou conseguir dar conta nem de meia dúzia das perguntas. Tem uma dúvida também que a gente tem muito sobre essa questão de fatalidade, porque assim, boa parte das perguntas que Kardec faz aqui, ela tem a ver com a programação da existência corporal. E como diz o próprio Leon Denis, o planejamento, a programação, então, foi feito de uma forma colegiada. Um pouco mais imposta, um pouco menos imposta, um pouco mais de reflexo do que a gente tem no nosso perispírito, um pouco mais com aconselhamento dos nossos amigos, mas a gente participou de alguma maneira. Dependendo muito do que a gente falou, do nível moral, da situação de consciência que nós temos. Mas aí, a gente pode dar um exemplo muito simples também, que os próprios espíritos falam aqui, e eu queria ainda falar desse exemplo antes da gente seguir um pouquinho em frente. Vamos dar um exemplo muito simples que os espíritos falam para Allan Kardec. Vamos pensar em ação e reação, causa e efeito. Para a gente entender que existem leis da física, leis físicas, leis químicas, que estão regendo o nosso mundo material, mas por trás dessas leis, tem que lei? As leis morais, as leis divinas, que fazem com que tudo funcione da forma de magnitude que funciona. A beleza que é a harmonia do universo. Mas a gente pensa o seguinte, e os espíritos dizem isso, se você pega uma panela quente e queima o seu dedo, os espíritos explicando isso, o que foi isso? Azar? Não. Uma imprevidência de pegar uma panela sem luvas e a lei da física acontecendo. Queimei o dedo. É este conjugado que a gente tem que compreender. Porque se a gente está prejudicando as questões contrárias à lei física, nós vamos ter a reação com base nisso. E na questão das leis morais, nós vamos ter que em algum momento reparar isso. Se a gente, por exemplo, tomar uma escolha, vou trair alguém, independente do tipo de traição, trair um amigo, trair um esposo, trair uma esposa, escolha.
escolha moral. Estava no planejamento? Não estava. Escolhi. E tem uma outra questão que eles falam, que é muito comum a gente pensar que está passando por algum sofrimento. Por exemplo, alguém bebe muito no sábado à noite. Bebe muito. Mesmo com lei seca. Sai loucamente dirigindo e atropela um pedestre que estava passando por ali. Vamos analisar a possibilidade, o provável, porque a gente não pode fazer essa análise tão matemática. A possibilidade dessa situação. A pessoa que se embriagou, assumiu a responsabilidade de pegar um volante. Vocês acham, perante tudo que os espíritos falaram aqui com Kardec, isso estava no planejamento dela? Ou ela criou uma nova causa que terá um novo efeito? E é assim que funciona. Aí vamos olhar para o lado do pedestre. Mas e o pedestre? Também a gente pode colocar como probabilidade, possivelmente, de alguma forma, ou ele foi imprevidente, atravessou uma rua também sem olhar, mesmo que estava vindo um bêbado, ou não, ele foi cuidadoso, mas possivelmente isso também estava no planejamento dele, algum tipo de acidente ou desencarne daquela forma. Ou ele, através das suas escolhas atuais, da sua perturbação mental, dos seus pensamentos, está deprimido, desligado e, de repente, ele também está atraindo. Pensamento é energia. Está atraindo algum acontecimento que pode acarretar num acidente. E Kardec, vou ter que fechar praticamente daqui a pouquinho, e Kardec, em cima disso, ele pergunta: mas por que tem alguns acidentes? Por que tem alguns acidentes que só dão um susto na gente assim e a gente não desencarna? O que a providência está querendo nos dizer quanto a isso? E a resposta dos espíritos é o seguinte. Deixa eu achar a resposta dos espíritos aqui para ler bonitinho. Ele diz o seguinte: é um aviso para a gente tomar cuidado. Mas este aviso, tu mesmo desejaste, de alguma forma, ou através do pensamento, através do pedido aos nossos mentores, através de um planejamento. Nós desejamos ter aquele aviso quando a gente fizesse o quê? Tivesse saindo do caminho. A gente pediu, alguém está nos ajudando. E ele diz o seguinte: Deus vos lembra a vossa fraqueza e a fragilidade de vossa existência. Olha essa frase perante um pequeno vírus que está parando o mundo inteiro. Deus vos lembra a vossa fraqueza e fragilidade de vossa existência. Então, nós podemos, sim, ir reconstruindo o futuro com novas decisões do hoje, mas a gente precisa compreender que, como diz Emmanuel, somos herdeiros do nosso pretérito. Então, assim, a gente precisa reavaliar muito aquela questão de ser vitimista. Tudo acontece comigo, ó vida, ó azar, ó sofrimento, alguma coisa, o fulano que me prejudica, o Beltrano que não gosta de mim. Nós somos herdeiros de nosso pretérito. E nessa condição, arquitetamos nossos próprios destinos. Somos, por assim dizer, construtores do nosso próximo destino. E que eu gostaria de fechar aqui é que a gente, a partir de hoje, quando a gente for fazer uma escolha, que a gente possa se lembrar disso e se conectar com a luz para tomar a melhor decisão. Porque muita luz desce sobre nós. Que possamos seguir a caminhada da melhor forma possível, de maneira pacificada e com muito amor, porque a lei de amor está acima de tudo. Que a paz esteja com todos. Obrigada, Roseli. Foi muito bom te ouvir. Mas chegamos agora no momento da nossa reunião, do momento que faríamos o passe, e vamos fazê-lo hoje de uma maneira diferente.